Olá, queridos telespectadores do nosso programa Sem Filtro. Esse programa semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas no canal 33 da TV Atualidade. E também de forma simultânea no YouTube, onde você pode acessar tanto o programa da semana como todos os outros que já foram feitos até o momento. Todas as semanas a gente espera com muita expectativa qual a pessoa que virá nos dar o prazer da sua visita para um bate-papo conosco. E hoje, não diferente das outras edições, a gente tem uma presença aqui, uma figura até hoje, especialmente hoje, muito bem apresentada, muito bem alinhada, numa pilcha especial, que é o nosso amigo Fábio Ziolkowski, que vai falar um pouquinho para nós a respeito, claro, do tradicionalismo e sobre a sua atuação agora como coordenador da 2ª Região Tradicionalista. E muito bom conversarmos sobre isso nesse momento, porque estamos praticamente, julho, passa agosto, e acredito que desde já mobilizações já estão acontecendo em torno da Semana Farroupilha, e é sobre esse universo aí da nossa cultura gaúchesca que nós vamos conversar hoje com o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Denise. Prazer estar aqui contigo no teu programa, nesse teu espaço, juntamente com os teus telespectadores, aonde eu me incluo, tomo liberdade de dizer. Passei, como já te falei, passei a gostar do teu programa, assisto sempre que possível, porque aqui a gente vê as diferentes pessoas com diferentes opiniões, né? E não focado num assunto diretamente, né? Muito interessante, e eu acho que hoje estou muito feliz em poder estar aqui contigo. Bacana. E eu também fico muito feliz porque cada vez mais, né, Fábio, a gente vê que por mais que tu pense dominar determinado assunto, a gente domina até uma instância. É um universo muito grande a ser descoberto. E muitas opiniões a respeito, muitas informações contraditórias, em tempos de rede social, muita fake news, né? Então é importante nesse momento que tu estás à frente desse trabalho da 2ª Região Tradicionalista, a gente conversar um pouco sobre a tradição da nossa cultura gaúcha, né? E já vamos assim, como é que o Fábio, desde quando o Fábio pertence a esse universo? Já lá na adolescência, já participando de grupos de dança, ou essa questão foi se incorporando de uma outra forma? Levado por um familiar? Não, eu acho que é muito comum isso aí. A gente tem uma porta de entrada, né? No meu caso, foi através das danças tradicionais gaúchas, né? Iniciei dançando numa invernada artística. Hoje, atualmente, né, nós temos uma gurizada muito grande entrando através do cavalo, através do tiro de laço, né? Ou seja, nós temos essas portas abertas, né? E uma vez a gente se integrando dentro do movimento, as pessoas perguntam, Fábio, como é que é isso? Eu digo, cara, vamos lá participar, vamos ver. Eu digo assim, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, vamos falar aqui no CTG. O CTG é aquele velho ditado, né? É o bonde andando e quem pegar tem direito à janelinha. Pode sentar direto na janelinha, é assim que o Movimento Tradicionalista recebe as pessoas, né? E eu iniciei lá em Gravataí, dançando num CTG depois renomado, né? Ajudei a formar esse nome, graças a Deus, na minha época. O CTG Aldeia dos Anjos, lá de Gravataí, um dos maiores campeões vencedores do Enarte, várias edições. É o maior vencedor do Enarte, né? Onde eu tive a ocasião de adquirir um título também ali. Aí depois, logo em seguida, eu me tornei um instrutor de dança, porque eu dancei no CTG durante quase 8 anos e eu não sabia o que era MTG. Eu só queria estar ali dançando, queria estar sapateando, eu queria sapatear melhor que os outros, aquela história, coisa de guri, né? Aí, terminando esse período nas danças, motivado, né? Tive um motivo que me impediu, a questão de mudança, minha localidade e tudo, eu me tornei um instrutor de danças. Aí foi quando eu me integrei a um CTG, que eu fiquei sabendo que o CTG tem uma patronagem, que o CTG tem que pagar uma água, tem que pagar uma luz. Aí eu passei a ver o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que eu passei a descobrir a partir desse momento, nessa questão administrativa. E ali eu me integrei e estou até hoje. Não saí mais dessa questão da administração de CTGs, hoje região. E as pessoas até não pensam nesse lado administrativo, a maioria delas que não convivem nesse universo. Às vezes acha que é muito fácil, né? Eu vou pertencer a tal... Quero entrar numa invernada artística, por exemplo.
né? Mas a partir do momento que tu começa a fazer parte de uma sociedade, tem uma série de regras, né? Tem todo um estatuto, tem toda uma questão a ser preservada. Então, realmente, para ficar, tem que estar disposto a seguir isso. O movimento nacionalista gaúcho, eu posso dizer assim, ele é diferenciado nessa questão. É o maior, né, o maior movimento sociocultural das Américas. Nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul mais de 1.700 CTGs. Né? Conheço alguns fora do estado, inclusive fora do país. Né? É uma cultura assim, muito rica, porque abrange desde a culinária, a vestimenta, o comportamento, principalmente, né, do homem gaúcho, que foi o que motivou as pesquisas para nós termos os movimentos como nós temos hoje. Né? Aí já entra aquela história do Grupo dos Oito, lá, Paixão Cortes, aquela turma, que eles foram pesquisar naquela época esse comportamento do homem do campo. Né? E tem uma história muito interessante nisso aí que fez essa formação. E aí, de lá para cá, depois, com a formação do MTG como uma instituição, tudo veio enriquecendo, amadurecendo, as opiniões, tudo registrado, tudo documentado, né? Pesquisas, grandes pesquisas foram feitas, desde lá, Paixão Cortes, Inesita Barroso, uma das maiores pesquisadoras do folclore brasileiro, ela tem uma contribuição muito grande. Não quero pecar aqui falando, mas quem sabe até maior que o próprio Paixão Cortes, porque o Paixão Cortes foi muito local nosso aqui. Né? Eu conheci Paixão Cortes pelo manual de dança. Eu não sabia quem era Paixão Cortes. Naquele tempo que eu dançava, eu não sabia do MTG como uma organização. Era algo que eu participava. E as pessoas hoje têm né, querem participar de um CTG, e como a nossa forma social hoje, de comportamento social mudou muito, né, é que nem eu digo assim, hoje o meu clube eu carrego no meu bolso, né, é meu WhatsApp, é o meu Facebook, nós não temos quase mais aquela questão do encontro pessoal, físico, né, e isso aí é uma coisa assim que a gente procura preservar, é uma coisa que o MTG mais procura fazer hoje, o MTG como instituição administrativa, né, e sempre amparando e dando espaço para a criança, principalmente. Né? A criança sempre vai ser um alicerce de um CTG. Eu lembro também de uma ocasião onde as escolas tinham muito essa questão também das invernadas. Era quase que uma parceria imediata junto às entidades tradicionalistas. A escola... normalmente as escolas tinham as suas invernadas, que não necessariamente eram ligadas a um CTG, mas já foi bem mais cultuada essa questão, hoje já não tanto. Será isso levado pela modernidade ou pelo pouco trabalhar da nossa cultura? Porque é muito pouco trabalhada, na verdade, né? Sem ser nesses espaços específicos, hoje a gente não vê... outras instituições e até mesmo a escola, não quero pecar nisso, né? Não estou mais envolvida no meio escolar, mas me parece que se perdeu um pouco isso, né? Isso é bem regional, né? Assim como talvez aqui nós temos um espaço aqui, um geográfico com pouca atuação escolar, nós temos no estado regiões muito fortes, né? Nisso aí tomo parte, né, da parcela de culpa como um administrador hoje do movimento tradicionalista, né? Nós precisamos ter essa proximidade CTG, escolas. É, né? Uma das tuas pautas. É uma das pautas. Como é que eu posso falar assim? Eu era contra uma invernada numa escola, sabe? Eu queria invernada no CTG. Sabe? Aí depois, com o tempo, nós fomos aprendendo, né? Não, vamos fazer parceria com essas escolas, CTG, escolas, né? Qual é a posição do MTG com relação a isso? Sim, não, sempre. É favorável? Sim, sempre com a parceria, ou seja, né, sempre divulgando a cultura gaúcha. Na época em que tu tinhas esse pensamento, que pode ser o pensamento também de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, tu achavas na época que o fato da escola estar trabalhando isso podia contribuir para descaracterizar um pouco o movimento? Talvez, eu acho que vou tentar responder. Talvez sim, tá? Ainda hoje, em vésperas de Semana Farroupilha, onde começa a ter o maior envolvimento das escolas, é quando as escolas participam, né, do movimento para levar as crianças para o acampamento Farroupilha, para usarem bem a Semana Farroupilha, elas ficam fazendo questionamento lá para o patrão do CTG mais próximo, até mesmo para mim, né, me ligam, perguntam, Fábio, posso isso, posso aquilo? A gente vê que as próprias professoras não têm o conhecimento da cultura. E posso dizer assim, são poucas as professoras envolvidas dentro do movimento nacionalista. Assim, eu tenho um exemplo, por exemplo, assim, não queria citar nomes, mas aqui em Pantano Grande, por exemplo, nós temos um CTG ali, em que praticamente as pessoas envolvidas, os pais,
né, são todas professoras. Então, quer dizer que ali é um foco, né, muito interessante. Um CTG que eu já tratei ele, eu já falei, né, que aquele CTG ele seria uma fábrica de prendas, porque sabe essas cirandas cultural de prenda, que antigamente nós falava concurso de prenda, a gente não usa mais a expressão concurso de prenda. O CTG de Pantano Grande sempre colocou as prendas, é uma seleção, é uma competição entre as entidades, colocar uma prenda na região e quem sabe amanhã no estado do Rio Grande do Sul. De ser como uma um concurso de Miss, mal comparando. E o Carreteiros da Saudade em Pantano Grande é muito forte nisso. Eu digo assim, o Carreteiros da Saudade é uma fábrica de prendas. Mas por quê? Porque ali os associados são professoras, principalmente, né? Já em outras regiões aqui já predomina um lado mais campeiro. Então nós não temos, aí foge um pouco desse foco. É onde nós, no caso, né, eu como coordenador, a gente peca porque nós precisamos aproximar melhor, ter esse trabalho, né? E aqui, falando a nível de segunda região tradicionalista, nós temos 2 trabalhos cultural, CTG, escola, muito bom, exemplos. Inclusive, um foi exemplo para que o outro fosse criado, né? Que é em São Jerônimo. Nós temos inclusive um dos CTGs mais antigos do estado, Quero CTG. Eles têm uma ligação muito direta, fazem um trabalho semanal com a escola, já levaram cavalo, já levaram encilhas, já levaram indumentária, já levaram chimarrão, e é a atração da escola, a gurizada espera aquele dia, de citar como exemplo, assim, quinta-feira é o dia, né? Então eles fazem aquele trabalho lá, e esse trabalho, assim, a exemplo desse, hoje está lá em Minas do Leão, onde nós temos lá que não é um CTG, é um piquete, né? Um piquete de laçadores, o Porteira do Rio Grande, lá com uma escola estadual ali, a Getúlio Vargas. Eles estão fazendo um trabalho, inclusive construíram até um galpãozinho já dentro da escola para ambientar. Que bacana. E o mais interessante e bom de comentar nisso é que não só na Semana Farroupilha, né? Porque o que acontece normalmente? Na Semana Farroupilha, ou muito próximo a ela, é que as pessoas resolvem tirar suas pilchas, né? Dos armários, assim. É o foco maior, mas aí já entra a questão comercial também, né? Exatamente. Vamos levar lá pro Natal e pra Páscoa. E aí fica muito atrelado só aquele período, né? Então, o bacana desse projeto é que se vivencia isso como prática, né? Eu digo assim, o movimento tradicionalista gaúcho, vamos dizer, né, a nossa cultura gaúcha, para quem quer participar de um CTG, eu cito como um hobby, né? É um hobby, só que é um hobby caro, né? Uma pilcha completa hoje é cara, um vestido não aprende é cara, né? Mas eu digo assim, é um investimento muito bem feito, muito bem pago, porque aquilo ali é um pai investindo no filho, né? E o MTG hoje, o CTG, ele forma cidadão, ele forma pessoas. Nós temos exemplo no estado, né? E se me permite citar aqui, por exemplo, aqui de Embuchá mesmo, né? O Joel Marasquim nasceu dentro de um CTG, teve toda a formação intelectual dele praticamente dentro de um CTG. Hoje ele está aí envolvido com política do estado, tudo, né? A exemplo de muitos outros. Eu citei o mais próximo que eu estou me lembrando agora. Então, quer dizer que o CTG forma caráter, o CTG forma cidadão. E orgulhosamente a gente tem, né, esse orgulho de dizer, né, olha, fulano era de um CTG, nasceu dentro da cultura gaúcha. Não, e é um ótimo momento, é um terreno fértil para reativar isso, porque o que a gente mais ouve, né, especialmente a nossa cidade, não temos opções, né, para os jovens, assim, de atividade, de lazer, ou até mesmo de um contraturno que possa oferecer uma outra modalidade. E como tu disseste, não é preciso ter uma vivência prévia para poder entrar, para poder participar e de se descobrir ali. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. E o incentivo da família, porque no momento em que o jovem está ali, ele não está nas ruas, né? Ele está aprendendo coisas, está disseminando a nossa cultura, que é uma das coisas mais importantes, e revelando talentos, né? E revelando talento. Eu tenho essa questão da participação, né, do porquê que a pessoa vai ou não vai. Eu vou citar outro exemplo. Eu estava num CTG, e aí a gente já tem aquele ritmo de estar administrando. Eu sei como funciona o CTG. E no momento nós estávamos ali, era um almoço, nós estávamos almoçando, e entrou um casal com uma criancinha na pequenininha, assim, devia ter uns 7, 8 anos. Eu olhei para aquele guri, assim, aquele rico guri, eu digo, que esse guri dançando deve ser um... Aí, como eu vi que ninguém foi receber o casal, eu fui lá, né? E ela disse, não, só viemos falar com fulano, não tinha envolvimento nenhum, nada aquilo ali. Eu pensei que eles estavam se aproximando do CTG, mas não é nada disso, né? Aí fui fazer uma sala, costume do gaúcho, fui fazer a sala para aquele casal, enquanto foram lá chamar alguém que estava procurando. Aí eu já puxei papo com o pai, com a mãe ali, né? E esse gurizão aí não está sapateando por quê? Qual foi a resposta da criança e da mãe? Parece que ensaiaram e foi simultâneo. Nunca nos convidaram. Sabe? Aquilo ali, para mim, a gente parei para pensar, né? De, puxa, como a gente erra
Né? Uma coisa assim, nunca me convidaram. E aí, por isso que eu sempre divulguei, não precisa convidar, o CTG vai estar lá sempre de portas abertas. E aí aquilo ali me tocou muito. Digo, puxa vida, né? Nunca me convidaram. E parece que foi ensaiado, parece que a mãe e a criança, né? A partir dali, o gurizão está lá dentro do CTG hoje, sapateando, e os pais são sócios do CTG. Ou seja, deu resultado. Plantei uma sementinha ali. Pequena, mas plantei. A segunda região envolve quais os municípios que fazem parte da segunda região tradicionalista? Agora, não conhecendo... Envolve Costa Doce também ou fica mais carbonífera? Mais carbonífera. Não conhecendo, né, o teu público de casa lá, não sei para quem que eu estou falando, mas vamos explicar, né, o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando para todo o estado do Rio Grande do Sul. A princípio, temos uma audiência enorme. O estado do Rio Grande do Sul, né, dentro do movimento tradicionalista gaúcho administrado pelo MTG, ele é dividido em 30 regiões. Né? Essas 30 regiões são... O próprio nome diz, né? São subdepartamentos do MTG representado aqui. Né? Então, todos os assuntos pertinentes ao MTG, que seja necessário a aproximação de qualquer órgão público, de um simples associado ou de um próprio patrão, né? Ele vai entrar em contato com o coordenador que vai retransmitir para o MTG. Ou seja, a região é o elo de ligação entre o público tradicionalista e o MTG como sede administrativa. Né? O estado dividido em 30 regiões. A segunda região tradicionalista é composta de 8 municípios. E isso varia muito de acordo com o espaço geográfico. Né? Então, nós temos 8 municípios, né? Temos 2 extremos, que seria de Vale Verde a Barão do Triunfo, depois de Minas do Leão a Charqueadas. Esses são os 4 extremos da região. Aí no meio tem Arroio dos Ratos, General Câmara, São Jerônimo. São os 8 municípios. E como que nós temos aqui na nossa cidade um CTG já bem, digamos assim, instituído, funcionando. O CTG Vaquianos me parece que está passando por uma fase de retomada. De retomada, né? Sim. São esses 2 CTGs aqui no município? Sim, CTG com essa nomenclatura CTG, né? Mas entidades... Tem os DTGs? Não, entidades tradicionalistas, nós temos os piquetes. Sim, eu ia perguntar, ia chegar aí. Os piquetes entram também na jurisdição da coordenadoria? Sim. A única diferença que o piquete tem para um CTG é a questão estrutural. O CTG tem uma sede e tem um quadro cultural completo. É por isso que a gente fala de entidade plena. Né? O CTG tem ali o departamento artístico, o departamento cultural, o departamento campeiro, social, artístico, né? E o piquete ele tem a opção de dois núcleos, né, de atividade. Normalmente é o cultural, que é a administração, né, e o campeiro, ao que o piquete se propõe. É um grupo de laçadores, é um grupo de cavalgada. Então eles não têm o artístico, E o CTG pode ter um piquete? Pode ter todos. O piquete pode ter invernada artística. O piquete ele pode ser completo, só que de uma forma informal. Por exemplo, assim, amanhã vai ter um evento do Estado, o piquete, como ele não tem no seu registro a parte do artístico, ele não pode participar de um evento artístico estadual. E enquanto o CTG tem patrão, o piquete tem... Tem patrão também. Tem patrão também. Tem patrão também. Isso aí, essa questão da nomenclatura, né, antigamente se falava assim, um linguajar de galpão, ou seria um linguajar crioulo, né? Porque essa expressão não existia antigamente. Isso lá daquela fundação, volto a falar naquele grupo dos 8, que é onde foi o start ali, onde tudo iniciou ali, né? Hoje, juridicamente, eu posso registrar a minha sociedade como patrão. Antigamente era um presidente. Aí, a nível interno de reconhecimento, por causa do movimento, era patrão. Nós, internamente, chamávamos de patrão, o capataz, que são os departamentos de uma fazenda. Como era uma fazenda, né? Então, o CTG é simbolicamente, como a Casa do Gaúcho. É a Casa do Gaúcho. Então, hoje, juridicamente, eu posso registrar o patrão. Não precisa mais botar presidente. Os cartórios, como é que se diz? Assim como nós estamos falando sobre a instituição da indumentária, né, de forma legal, essa nomenclatura crioula também. Então, não precisa mais ser registrado presidente, entre aspas, patrão, vice-presidente, entre aspas, capataz. Não, é legal. Já foi uma evolução. Já foi uma evolução. Mas olha só, é tanta coisa desse universo, tanta coisa interessante, que está sendo muito bom para mim, e acredito que para vocês também. Só que a gente vai ter que fazer um intervalinho, a gente já retorna e continua falando com o Fábio, nosso coordenador da segunda região tradicionalista. Estamos de volta e seguimos aqui conversando com o Fábio Zukoski. Ele citou no bloco anterior o grupo dos 8. Então,
Para quem não sabe, para quem sabe mais ou menos, e reforçando para quem já sabe, que movimento foi esse e o que de lá para cá temos de marca desse grupo dos 8? O MTG hoje, né, é o reflexo do trabalho daqueles jovens, né, que nós os conhecemos como o grupo dos 8. Quem eram os 8? E eu digo assim, nós os conhecemos de uma forma errônea, né? Por exemplo, assim, o grupo dos 8 foi criado após eles já estarem constituídos. Ou seja, eles não foi o grupo dos 8 que hoje criou o MTG, ou seja, os resultados que nós temos hoje vêm deles. Não são originários desse grupo. Não, são herança. Porque, por exemplo, assim, a coisa aconteceu, eu acho que faz parte, né? Aconteceu na hora certa, no lugar certo, na época certa. E nessa questão de pesquisa sobre as tradições, sobre os usos e costumes, que foi o motivo daquele grupo lá, daqueles jovens, o grupo dos 8, eles foram, ainda há tempo, né, fazer pesquisas, porque eles tinham coisa em comum. Eles eram jovens do interior, que por acaso, na ironia do destino, se encontraram numa escola em Porto Alegre, e por serem, eu acho que se atraíram os assuntos em comum entre eles, né, por serem do interior, conhecerem a lida do campo, né, darem informação. Naquele tempo, o jovem, nessa idade, com 18, 19, 20 anos, ele já era um homem formado naquela postura, né, de um homem, porque a sociedade naquele tempo era assim, né, o homem se tornava homem mais cedo, né, e eles entravam, então, na vida política, na vida social, e uma das portas para se fazer isso aí era através do Grêmio Estudantil da sua escola, né, que era ali que ele começava a se projetar e começar a procurar as pequenas brechas num campo político, né. E então lá esses jovens se encontraram, cheios de ideais, se integraram no Grêmio Estudantil da escola de Porto Alegre. E o Paixão Cortes sempre foi muito visionário. Ele tinha essa questão, né, de querer pesquisar os usos e costumes do homem do campo. Essa foi a intenção, o pontapé inicial, pesquisar os usos e costumes do homem do campo. E partiu de primeiro a indumentária, o uso da bombacha, né? O uso da bombacha foi ridicularizado na década de 60 em Porto Alegre, por exemplo. Até anterior a isso, né? Eles foram chamados de palhaço, que o carnaval já terminou, né? Era o que eles ouviam naquela época. E eles mantendo firme, né, aquela postura, porque eles estavam fazendo um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, nada de achismo, né? Era tudo muito registrado, né? Ou seja, esse grupo que fundou numa escola o Piquete da Tradição, como foi conhecido naquela ocasião, foi a primeira ocasião que usaram o termo linguajar campeiro, né? Pois botaram um piquete, ou seja, não foi um departamento, não foi um grupo, né? Foi o piquete, usaram a expressão campeira nessa primeira ocasião, criaram então o tal de Grupo dos 8, desculpa, o Piquete da Tradição, dentro dessa escola. E ali eles começaram a engajar ações que estavam acontecendo em Porto Alegre naquela ocasião, sendo que uma delas era os translados dos restos mortais de Davi Canabarro, né, de Santana do Livramento para Porto Alegre. E eles, naquela ocasião, pediram para o comandante da Força Nacional aqui em Porto Alegre, para que eles, caracterizados, piochados a cavalo, fossem fazer um acompanhamento junto com o exército dos restos mortais de Davi Canabarro. E ali, então, se criou a primeira cavalgada. E por que Grupo dos 8? Porque como eles eram do interior, eles estavam em Porto Alegre, por outro motivo, nada a ver com esse que estava lá de pesquisas, eles tiveram dificuldade. Por exemplo, os arreios deles estavam todos no interior, os cavalos deles estavam todos no interior. Então eles saíram pelos bairros de Porto Alegre, catar ali um basto, um pelego, um freio, para poder montar os conjuntos de encilhas para poder participar dessa proposta, que era acompanhar os restos mortais, né, do aeroporto Salgado Filho até a Santa Casa. E aí esbarraram na questão do cavalo, né? E agora, como que nós vamos conseguir cavalo? Então eles conseguiram cavalos com o exército, ali, né? Como é que se diz, com a cavalaria montada, acho que é assim que se diz, e eles conseguiram somente 8 cavalos. Por isso que se formou o Grupo dos 8. Poderia ter sido o Grupo dos 7, o Grupo dos 8, o Grupo dos 10, não sabe? O Grupo dos 8 foi porque eles conseguiram 4 cavalos, não porque eles eram 8. Nossa, olha só, né? Então... A primeira ideia que se tem é que foram 8 pessoas abnegadas que... E tu me perguntou nomes agora que eu peco, eu não saberia dizer agora. Né? Mas por que eu te perguntei o nome? Porque eu estava atrelando os 8 a 8 pessoas. Ah, né? sim, é. Que poderiam ser, como tu disseste, poderiam ser mais. O que importa não é... o que importa aqui na questão, não quem eram, mas o que fizeram. O que fizeram, né? O que a intenção deles de fazer. Aí eles saíram fazer pesquisas, né? E isso foi em 1947.
fizeram a pesquisa. Nesse mesmo embalo, isso aconteceu no dia 5, agora de setembro, se eu não me engano. Eu sei que eles aproveitaram essa mesma ocasião, essa mesma olada, né? E pediram para o coronel da Força Nacional, Major Darcy Vignoli, um nome acho que italiano, Vignoli, né? E ali teve um fato muito curioso, e isso eu ouvi de Paixão Cortes. Eu tive a oportunidade de fazer 4, na época dizia curso com Paixão Cortes, né? Era uma palestra, a gente assistia a palestra dele, eu participei de 4 palestras com ele, e palavras dele. Ele falou assim, que a comunicação hoje é instantânea, né? Eu faço um WhatsApp aqui agora, lá no Japão, qualquer lugar do mundo, instantaneamente a pessoa recebe. Naquele tempo, uma carta já demorava para chegar, né? Que era o meio de comunicação da época, um rádio, no máximo ali, né? Então, quer dizer que existia reflexo, e 47 era ainda reflexo de uma ditadura. Nós estávamos no segundo ano, né, do presidente Gaspar Dutra, isso, e tinha terminado a Era Vargas, em 45, 46, Gaspar Dutra assumiu, e isso foi em 47. Ou seja, existia ainda o reflexo da ditadura. E eles poderiam ter sido confundindo, palavra do Paixão Cortes, nós poderíamos ter sido confundidos naquela época por um grupo separatista, porque o que eles subversivos. O que eles fizeram, né? Eles ousaram pedir permissão para o exército para ir lá na Pira da Pátria, como nós conhecemos, né? E eles pegarem uma centelha para acender o que nós temos hoje de chama crioula. Não existia essa expressão naquela época, era um fogo gaúcho, era algo assim, não estava batizado como chama crioula. Primeiro nasceu aquele fogo ali, o fogo gaúcho. E depois, com o tempo, né, com pesquisas e outras coisas, aliás, há alguns anos, que chamaram a chama crioula, né? Então eles tiveram essa ousadia de pedir a liberação de ir lá porque aquilo ali era intocável naquela época, né? A Pira da Pátria ali, Deus o livre, ali tinha a guarda, inclusive, né? A Brigada Militar, o Exército, resguardando aquilo ali. Depois eles foram lá, acenderam uma tocha improvisada, correram até a escola Júlio de Castilho, que inclusive é bem perto ali, dava uns 1.000 e poucos metros. E ali sim, fizeram um tal de candeeiro e começaram então a ronda que nós temos hoje de ronda na Semana Farroupilha, né? As rondas tradicionalistas. E eles fizeram isso naquela ocasião, entre eles fizeram um combinado, porque eles passaram a fazer a guarda daquele simbolismo ali, né? Então eles combinaram entre eles, sempre que nós nos reunirmos, vamos estar pilchados, sempre que nós falar sobre o movimento do trabalho deles, eu já ia falar movimento tradicionalista, não existia na época, nós vamos estar pilchados. É essa, então, que fica até hoje, permanece até hoje. O MTG, todos os eventos que a gente vai, a pilcha é obrigatória. Quem representa o MTG, quem representa um CTG, seja atividade interna, encontro regional, encontro de patrões. Já remontando essa tradição. Atividades do MTG, todos devem, quem representa o MTG deve estar pilchado, devidamente pilchado. Isso aí vem lá desde o Grupo dos 8. Né? E a chama, na época, foi criada, né, porque em 37 foi criado a da pátria, né, o fogo da pátria, como é que se diz? Sim, às vezes me foge. O fogo simbólico? O fogo simbólico. Foi criado em 37 pelo governo federal, pelo Exército, inclusive por um gaúcho. Quem criou foi um gaúcho. E há exemplo de 36, quando foi os Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha, que criaram o fogo olímpico. Porque tem agora, tem aquela questão, agora que eu digo atualmente, né? Aí tu me corrige se eu estiver errado. Tem a Semana da Pátria e antes do fogo simbólico ser extinto, é retirada uma centelha do fogo simbólico que se transforma em chama crioula, é isso? Não. Os dois não estão entre si. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele nasceu lá. A nossa chama crioula nasceu lá. Tá, e quando se busca a centelha da chama crioula, como é que é isso? A partir daí, cada ano é gerado uma nova chama. Né? E o MTG, com o passar dos anos, ele usou através de um rodízio. Né? O ano passado, por exemplo, em 2024, a chama crioula foi gerada no Alegrete. Esse ano, 2025, vai ser gerado em Caxias do Sul. Quem determina onde será? Isso é um acordo, vamos dizer, político, na intenção de... Quando eu digo político, não é político partidário. Sim, é de cavalheiros ali. Entre entidades e regiões. Né? Então, existe um rodízio. Nós acendemos... A segunda região tradicionalista fez uma geração da chama em Santo Amaro em 2013 e a próxima vai ser em 2043, já está marcado. Né? Nossa, então, quer dizer que tão organizado assim. Porque são 30 regiões, são 30 anos. Né? Vai passar uma vez em cada região. Aí o coordenador, lá em 2043, não sei quem vai ser o coordenador, ele vai escolher a cidade que ele vai querer gerar a chama aqui na região.
né? Então já foi Arroio dos Ratos, já foi... É uma escolha, é um sorteio. É uma escolha, E vai ser de acordo com o momento, né? Aí vai ter a política, aí sim, talvez a política interfira nessa... do momento, né? Porque hoje os CTGs estão muito ligados ao poder público, a gente precisa muito do poder público, a gente precisa da ajuda, né? Do prefeito, das secretarias lá, de Educação e Cultura. Até porque, até pela questão de trabalhar cultura também, né? É preciso juntar essas forças. Então esse ano E dentro da região existe o rodízio também. Aqui dentro da região existe o rodízio da cidade, que vai ser a sede que vai receber a chama gerada pelo Estado, né? Então, esse ano, de acordo com o nosso rodízio, é São Jerônimo. Nós já estamos na segunda rodada desse rodízio. São Jerônimo, agora pela segunda vez, então, vai receber a chama do Estado. E os municípios da região vão buscar a chama em São Jerônimo. E assim vai simultaneamente. Várias regiões adotaram isso. Isso não é uma regra, é uma coisa que as regiões estão adotando. E o melhor método que está acontecendo é esse, de fazer esse rodízio. Assim como acontece o rodízio no Estado, o rodízio na região. E dentro do município também acontece o rodízio. Se eu citar como exemplo aqui, Butiá, nós temos 2 CTGs com sede, né? Não que os outros não possam, se eles se manifestarem, podem também. Esse ano, quem recebe a chama no Butiá é Saudades do Pago. Lá em Minas do Leão, eu Piquete, Porteira do Rio Grande, né? Outras regiões. Em Minas do Leão temos o CTG Zeca Freitas, né? Nós... Tem ainda? Sim. O CTG Zeca Freitas é o único que tem o galpão físico, né? Galpão físico, espaço exatamente. Físico. Então, e fora isso? Nós temos o Zeca Freitas, o Estância da Coxilha. Tem espaço físico também. Não, o CTG Charrua, né? E o Gritos de Liberdade. São 4 CTGs. E mais 3 piquetes. 3 piquetes. E os DTGs? O DTG, ele é o próprio nome diz, né? Departamento. Ele vai estar ligado a alguma instituição. Nós temos a estudantil, que uma escola pode ter um DTG, criar como se fosse um departamento dentro da sua escola. O DTG, batiza lá o nome, presta uma homenagem, né? E ele vai estar filiado ao MTG, tudo normal, como se fosse uma entidade legal. Essas entidades instituídas, elas têm um protocolo legal de formação, tem um checklist, digamos assim, um ritual, como posso dizer, burocrático. Por exemplo, sou de uma escola e tenho uma equipe interessada, quer criar um DTG. Precisa ter toda uma legislação, digamos assim? Eu tenho esse problema desse meu... Não, é sem filtro. Pode tossir à vontade aqui, a gente está acostumado com isso. Fica à vontade. Um CTG, ele é uma sociedade, né? Uma sociedade, ela é registrada em cartório. Sim, mas no caso dos departamentos. Se uma escola quer um departamento. Isso, ela é registrada em cartório e filiada ao MTG. Ou seja, aquela entidade tradicionalista, ela tem 2 registros. Ela pode ser registrada, porém ela não pode participar das atividades do MTG, mas ela pode ser uma entidade tradicionalista não filiada. O ideal é se filiar, porque aí entra toda naquela engrenagem de participação de eventos regional e estadual, né? Eles têm a legitimidade daquela sociedade cultural tradicionalista. Dentro de um DTG, vamos citar no caso de uma escola, pode ser uma empresa, pode ser um órgão público, né? Aí vai ser o departamento. Só que aí tem o departamento estudantil, né? Inclusive, essa questão de pagamentos de anuidades que se paga ao MTG é um valorzinho assim, só para não dizer que é de graça, né? Uma contribuição que se faz. Aí, além do registro civil que se diz, né? Além do registro civil, mais a filiação ao MTG, mais algum adendo ali em cuidado por ser uma escola, crianças, né, a presença, a participação de eventos, o que vai se fazer ali dentro, né? Aí já entra a questão do que pode e o que não pode. Assim como temos as invernadas infantil, mirim e adolescência, tem as invernadas adultas, né? Também nos CTGs. Ainda existem? Ainda existe. O MTG, ele é o órgão regulamentador, né? Ele tem as normas, né? Só que o MTG não é uma pessoa, não é ele que decide, né? Nós representamos o MTG, então nós formamos os estatutos e regras e regimentos, através de votação, ou no congresso, né, tradicionalista, ou numa convenção tradicionalista. Lança-se propostas e coloca em aprovação pela maioria. Vamos mudar tal coisa. Essa mudança é coletiva, no caso, né? E tem os radicais, não tanto como o Fábio, assim, né? Porque
eu corrijo muitas pessoas, talvez eu O esteja Fábio errado. é um radical? Não é que eu seja um radical. Porque, por exemplo, assim, eu me acostumei e nada me O fere. tradicional. O tradicional. Trocamos o termo. Porque, por exemplo, nada me fere. Eu gosto do movimento como ele foi criado. Eu acho que não precisaria ter mudança. Né? O que nós estamos fazendo? As pessoas falam assim, nós temos que cultivar a cultura gaúcha. O próprio termo já está errado. Cultivar, eu estou mexendo, eu estou, né? Não, nós temos que cultuar a tradição gaúcha, nós temos que cultuar aquilo que já foi. Ou seja, todos os que nós fizemos hoje dentro do movimento tradicionalista gaúcho, está registrado em livros, em pesquisas, está tudo fundamentado. E, de repente, agora eu quero mudar, é como se eu arrancasse uma página daquele livro. Por que eu vou fazer isso? Por meu interesse assim, particular? Nós podíamos botar a camisa de manga curta, nós podíamos botar uma polo. Não faz parte da tradição gaúcha. Sabe? Mas hoje, com a modernidade, não existe modernidade. Isso vai para além da vestimenta também, né? Entra a questão dos repertórios também, do dos repertório grupos. também, porque nós não estamos mais... Eu, na minha opinião, inclusive até há uma controvérsia a respeito disso, eu já perguntei isso no Encontro Cultural, quando que se tornou... O marco inicial foi 47, onde tudo iniciou. Então, quer dizer que anterior a 47, tudo é pesquisa. Tudo era a realidade, a verdade. Era como se vivia. Não se pensava em cultuar. Era natural aquilo ali. A partir de 47, já começou a se ter motivos de pesquisar tal coisas. Que nem eu falei anteriormente, foi no momento certo, porque Paixão Cortes, aí depois entrou Barbosa Lessa, que o pessoal confunde que ele faz parte do grupo dos 8. Não, ele não faz. Ele se integrou depois ao piquete da tradição. Eles começaram a ter dificuldade de ter pessoas vivas como fonte de pesquisa, para pesquisar dança, ritmos, indumentária, culinária, depois é o comportamento social, depois já entra muita coisa, né? E como se perguntasse ali sobre as categorias das invernadas, né? O MTG reconhece a mirim, juvenil e adulta. Aí nós temos no CTGs as pré-mirim, as chiru, mas não a nível de eventos estadual, só a nível de evento regional e local do CTG. Assim como as prendas. As prendas têm prendas e peões, né? Mirim, juvenil e adulto. Não tem a chinoca, não tem a pré-mirim. Os CTGs fazem no caráter de incentivar dentro da sua sociedade, mas não são reconhecidas, elas não têm espaço lá fora. Podem participar? Podem. Só que não existe a modalidade, eu quero concorrer para prêmio da chinoca. Não existe o MTG, não. Porque já está, não digo saturado, mas nós não temos mais como aumentar o volume de eventos. Então, um evento estadual hoje é para muitas mil pessoas. Eu gostaria de... não causar polêmica, mas a gente tem que trazer... O mundo mudou muito, né? As coisas mudaram muito. E trabalhar a tradição num ambiente em que há tantas configurações diferentes é uma coisa difícil, né? Da gente conseguir transitar por esse meio. O tradicionalismo já foi... provocado a pensar na questão das novas configurações, por exemplo, um gaúcho trans? Já houve uma... Porque é o que está aí, né, Fábio? Não, sim, nós temos exemplos, né? Aí existe, ali, como é que se diz, um ideal contra, né? As pessoas falam assim, porque o gaúcho é machista. Eu não concordo, mas olha... Eu ia tocar também nesse aspecto contigo. O gaúcho ele nunca foi machista. Né? E a gente prova hoje, dentro das tradições, né? O gaúcho sempre valorizou a mulher, tanto é que o gaúcho chama a mulher de prenda. Né? Exatamente. E em algumas danças, até pelos movimentos, a gente vê a reverência que eles fazem. Ele sempre foi né? muito cortês. Claro que tudo existe. Existe as individualidades, né? Sim. Existem aquelas pessoas diferentes, vamos dizer, que é diferente que eu digo no comportamento. E então, se eu estou participando daquela cultura que talvez se pensa, machista, não é machista, né? Então, quer dizer que tem aquela figura do gaúcho, aquele homem, a prenda, toda aquela delicadeza, aquela coisa. Entra essa, vamos dizer agora, outros gêneros, eu não sei diferenciar. São né? configurações de gênero, né? Existe algo contra, né? Como é que eu vou ser um gaúcho, representar um gaúcho se eu estou pro outro lado? Desculpa, hoje eu posso até sofrer sanções, né? E não saber me expressar, né? E é esse o cuidado que o MTG tem. O MTG tem um cuidado hoje muito grande. Tem pessoas no comportamento normal, sabe? Claro, quem conhece a vida particular sabe que aquela pessoa é de um jeito, é do outro, mas não. E o MTG tem sempre, como é que se diz, o acolhimento. O acolhimento, isso principalmente, né? Bacana, e eu quis fazer essa pergunta de propósito, porque é uma coisa que passa também pela cabeça da gente, até pela estar incutida a ideia desse radicalismo e até dessa
segregação. E uma coisa, claro, aí o gaúcho não aceita, né? É quando uma pessoa vai lá e quer fazer algo diferente. Por exemplo, assim, aquele gaúcho quer desfilar no 20 de setembro e, sei lá, decorou o cavalo dele de cor-de-rosa, ele está com uma bombacha cor-de-rosa. Aí já avacalha, né? Isso aí o gaúcho não aceita. E já aconteceu casos de polícia, de processo, aconteceu em eventos, né? Onde o gaúcho como que diz assim, cara, aqui não é teu lugar. Deixa para contar para nós no próximo bloco, que nós vamos ter que encerrar agora e vamos seguir no viés desse pode e não pode, que é muito bom também para quebrar até alguns ranços e algumas interpretações erradas que até afastam as pessoas do próprio movimento. A gente já retorna. E estamos de volta no nosso último bloco, que poderia muito bem ser o terceiro, para depois vir o quarto, vir o quinto, vir o sexto. E por isso, Fábio, a gente já deixa as portas da TV Atualidade sempre abertas para ti. Muito boa essa conversa que tivemos hoje. Para mim foi uma aula e tenho certeza para os nossos telespectadores também. Até porque quem não gosta de saber mais sobre as suas origens, né? A gente ama o nosso estado, né? Tanto que estamos aqui. Eu já tive a oportunidade de morar fora, morei no Paraná há alguns anos, e lá tinha CTG. Né? Por quê? Porque eram pessoas que, através do CTG, conseguiam cultuar, né, as suas tradições e matar um pouco da saudade do nosso estado. E o povo gaúcho é um povo especial, né? E como toda cultura, muitas vezes quem não a conhece pode passar alguma informação errada. Então a gente também é culpado quando a gente multiplica informações sem ter conhecimento correto daquela procedência, né? Então é importante a gente poder conversar com pessoas que entendam, e eu tenho certeza que quando tu assistisse essas palestras, né, e a gente não é mais o mesmo quando a gente aprende a ver a coisa com um olhar do conhecimento, porque a gente começa a fazer associações e a ver como eu tinha um entendimento raso, né, e curto a respeito de determinada questão, e o quanto determinado assunto não é aquele bicho de 7 cabeças que me pintavam. É por isso que é importante a gente conhecer. Usando num bom termo, né, eu viciei pelo movimento nacionalista, né, pela cultura gaúcha, né, eu sou apaixonado pela cultura gaúcha. Hoje, conversando com a gurizada que a gente está ajudando como se diz, a introduzir no meio tradicionalista, eu digo para eles assim, eu nunca fui mirim. Eu quando ingressei no meio tradicionalista, eu já era juvenil, já estava na categoria juvenil. Eu nunca fui mirim. E as prendinhas, hoje os peãozinhos que vão para uma invernada, depois querem ser peão de faixa, ali a prenda de faixa e peão de crachá, que a gente diz, né, a primeira prenda, o peão farroupilha das entidades, eles estão naquela fase que eles estão se alimentando de informação, lendo, né, gradativamente os livros que competem, inclusive até a idade deles, para eles poderem participar, estão sempre se alimentando, sempre se alimentando. Eu passei por essa fase. Nunca fui peão de crachá, nunca investi nessa questão. Eu até hoje tenho problema com concurso, participar, provas, eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Eu acho muito vexativo ganhar e perder. Independente se ganhou ou se perdeu, né? Já participei de gincanas, me arrependi muito disso. E eu sempre dei o foco para cultura gaúcha, né? Então eu viciei nisso aí. Então a gente tem aquelas fases, a gente vai aprendendo, a gente aprende até muito mais na questão da vivência do que em ensinamentos, assim, palestras e coisas, do que no próprio livro, por exemplo, né? Porque um livro ele fica focado naquele assunto, e eu tenho esse problema, eu não consigo ficar focado no assunto. Então, se amanhã eu quero saber sobre Grupo dos Oito, eu vou lá, vejo, qual é o livro que tem Grupo dos Oito, eu vou lá, pesquiso sobre aquilo ali, me alimentei sobre isso, amanhã é outro assunto, agora está muito envolvido em cavalgadas e coisas. Aí depois, hoje eu estou naquela fase da questão administrativa, apoiando quem está lá. Eu acho que eu deixo já de me alimentar do que como eu fazia antigamente, de informações e coisas, mas não adianta, elas estão sempre vindo, a gente está sempre aprendendo. A cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Então nós estamos formando bases para dar continuidade ao trabalho, né? Não sei se eu já estou me considerando velho, não, né? Mas tem muito. Isso aí não. Passa esse assunto. Tem muito que fazer ainda, né? Fábio, e essas informações todas, esse teu estudo, isso te preocupou em compilar de alguma forma? Tu está pensando em fazer alguma publicação a respeito? Porque isso também é importante, né? Não, hoje, o meu trabalho atual, né, nós temos a coordenadoria da Segunda Região Tradicionalista, nós temos um estatuto, esse estatuto ele foi editado, um livrinho,
que é para que as entidades tradicionalistas recebam esse livrinho com o estatuto e o regimento interno, né? Aí não é um trabalho autoral. O que eu estou fazendo? Hoje, atualmente, eu estou atualizando o estatuto e vou relançar ele, se Deus quiser, ainda agora em 2025. Eu queria deixar esse trabalho, vou permanecer, ele foi feito em 2010, vou permanecer com a autoria, né? Só vou fazer uma versão atualizada. É o trabalho hoje que eu estou fazendo assim para deixar um legado, né? Mas não, eu não tenho obras, tem coisas que eu fiz, né? Só para ter uma ideia, aqui em Butiá uma vez foi criado a Comissão Tradicionalista do município de Mundinas do Butiá. Aquilo ali, muita coisa eu fiz, a bandeira, fui eu que desenhei. Tem registro disso? Não entendi, desculpa. Tu tens registro disso Não, físico? a prefeitura deve ter, aquilo foi para nível municipal, a prefeitura deve ter um histórico. Com rabiscos disso? Não, porque naquela ocasião, quem poderia lançar o modelo de uma bandeira, sabe, fazer todo um simbolismo para que se tenha, inclusive é um requisito quando se faz um estatuto, tu tem que ser representado pela bandeira tal, assim, acessado pelos símbolos, né, o pavilhão, aquela coisa toda. Foi feito através das escolas e nós lançamos através do CTG, né, a minha obra. Eu tive que deixar quem apresentasse foi a Invernada Juvenil do CTG Vaqueiros da Querência lá em 2000 e pouquinho, não me lembro. Que bacana. Então o trabalho que eu estou fazendo hoje é a atualização, acrescentando um histórico. Isso eu estou fazendo, eu estou acrescentando um histórico, mantendo a palavra do autor original, numa versão atualizada, coloquei a minha palavra, tem todo o estatuto e o que foi feito naquela ocasião, inclusive resgatando a galeria de ex-coordenadores. Isso eu estou fazendo sempre com a ajuda das prendas da região. Butiá, se eu te perguntasse, assim, não sei se tu saberia me dizer de cabeça, quantos coordenadores assim da segunda região Butiá já teve? Eu acho que a maioria. O primeiro coordenador da região tradicionalista foi Ibrahim Charão. Hoje o Ibrahim Charão ele é um mérito, nós temos um título batizado Mérito Tradicionalista Ibrahim Charão, vai ser agraciado 4 tradicionalistas por ano a partir de 2025. Né? Já temos três nomes indicados, né? E pode ser não só pessoas, né? Pode ser ali uma instituição, um órgão que ajudou pelo movimento tradicionalista gaúcho a nível regional, né? Então nós temos o primeiro coordenador, que foi aqui em Brancharão, 69, 70, mas ele já participava anterior, só que não existiam as divisões regionais, como tem hoje as 30. Depois nós tivemos Alfeu de Oliveira, Liege Calata, agora, deixa eu me lembrar, o doutor advogado aqui, o nome dele agora não me lembro dele. Foi coordenador também. Hugo? Não. Não, às vezes me foge o nome e não adianta. Sim, normal. Antônio Krumel. Antônio Krumel. Antônio Krumel foi coordenador. Butiá é o município da região que mais colocou coordenador. Eu estou sendo o primeiro de Minas do Leão. Em Minas do Leão, estou sendo o primeiro coordenador. E bacana. Eu acho importante colocar essa questão assim da gente poder remontar isso e incentivar, porque senão vai morrer, né, Fábio? Morrer eu não digo, mas vai diminuir cada vez mais. Já está disputando, né? Que nem eu próprio digo, com as redes sociais que tu carrega no bolso hoje. Né? Então, o comodismo, né? Eu já estou nessa. A gente inconscientemente vai. Porque assim, eu já tenho dificuldade. A gente é muito viciado em videozinhos, coisinha. A gente quer hoje informação rápida, vídeos curtos. A gente não quer mais ficar atrelado a vídeos longos. Essa eu acho que faz parte da nossa mudança, né? Como ser hoje dentro da nossa sociedade, né? A questão dessa homenagem em 2025 vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Isso. E a ideia é fazer outras edições. Isso aí hoje, tanto o MTG como a nível de região, o CTG já tem um pouquinho mais de liberdade a respeito disso. Tudo que a gente for fixar ali, tem que fazer uma proposição, tem que se levar para o encontro de patrão. Encontro de patrão, a cada pelo menos 2 meses, todos os patrões das entidades tradicionalistas daquela região se reúnem, né, através de rodízio também nos CTGs, para falar sobre o movimento regional. E num desses encontros foi apresentada uma proposta de minha autoria para que nós criássemos o mérito tradicionalista para homenagear, né, fazer merecer pessoas que fizeram. E nós não tínhamos na região. Hoje isso aí está no regimento interno da coordenadoria da segunda região, ou seja... Já está instituído. Torna-se contínuo a partir de agora, né? E o nome, depois que passou a proposição de termos o mérito, foi colocado um nome, aí também foi de minha autoria, eu que sugeri o nome Ibrahim Charão, porque naquela ocasião, quando o coordenador Alfeu de Oliveira, não sei dizer o ano,
era aqui em Butiá, a sede, tinha uma sede cedida pela prefeitura, um espaço, era a sede Ibrahim Charão. Então, o homem já falecido, né, naquela ocasião, foi uma homenagem póstuma que fizeram. Não quero pecar aqui diante da família, mas ali nós perdemos o Ibrahim Charão pela segunda vez. Né? Então, tipo assim, o motivo que me fez recuperar, não, vamos puxar esse nome, e passou por aprovação dos patrões, por unanimidade. Né? Então, nós criamos uma medalha, existe uma moeda feita, quem vai receber, o agraciado vai receber aquela medalha, que é uma moeda dupla face, assim, e o certificado. É um mimo muito bonito e para quem vai se orgulhar deixar no ar. Que bacana. E valoriza essa importância dessa pessoa na comunidade, né, que se dedicou a isso. Isso aí é importante. E vamos... acredito que os familiares vão ficar muito felizes também com essa questão. Sim, porque para poder oficializar eu tive que pegar a permissão da família, né? O Ibrahim Charão tem 2 filhos, né? Uma filha e um filho. Eu fui a Porto Alegre, fui atrás deles com as autorizações, eles assinaram. E isso fica registrado, fica nos arquivos da coordenadoria. O Ibrahim e a Olga? O Ibrahim e a Olga. Que bacana. O Ibrahim Charão, eu não conhecia ele nem por foto. Quem me apresentou fotos do Ibrahim Charão foi a Olga. Quando eu vi a foto do Ibrahim Charão, eu vi o Ibrahim filho. Tem uma foto dele que ficava na galeria do Saudades do Parque, se não me engano. Bem mais novo, que é muito parecido com o filho. Né? E o Ibrahim Charão, ele então seria o primeiro homenageado, né? Porque o Ibrahim Charão, ele participou lá dos primórdios, ele ajudou a fazer o que nós cultuamos hoje. Os regulamentos, tudo através do MTG. O MTG estava em formação naquela ocasião, 62 em diante. De certa forma, o ciclo se... né? Então, o Ibrahim Charão ele teve uma participação muito grande na criação do movimento nacionalista gaúcho como ele é hoje. A gente, antes de nós encerrarmos o programa, eu queria só conversar um pouquinho contigo sobre a questão dos pode e não pode, né, dentro do CTG, que é uma coisa que também, se não é bem colocado e bem explicado, a priori já pode afastar algumas pessoas do CTG. Sim, e afasta, só porque não pode, né? Tipo assim, é o patrão que não quer deixar, porque está criando caso, está complicando, porque antes podia. Não, na verdade tem toda uma questão. Rapidinho, o que literalmente pode e não pode dentro de uma entidade tradicionalista, no geral, assim, em bailes, em fandangos. Na época que eu ia muito a fandango, não podia dançar se não fosse piochado. Esse é o fandango. Fandango. O baile não. O baile é gaúcho. O baile pode. O baile é isso, pode. Aí mesmo assim ainda tem aquele regramento, né, do perfil, né? Não pode mini saia, não pode mini blusa, não pode, sabe? Tem aquela indumentária, a gente diz escola fina, né? Mas social, né? Não algo assim. Não vai vir lá de shortinho curto do baile funk e ir para o CTG, por exemplo. Isso até nem só por ser uma entidade tradicionalista. Qualquer sociedade, né? Se tu vai vestido de uma forma inadequada ou indecente, não sei se seria esse o termo, é uma afronta com as pessoas que estão ali, né? Não deixa de ser uma agressão, digamos assim. E de um modo geral, assim, o que pode, né? Pode tudo que vem a favor de beneficiar e cultuar as tradições gaúchas. O que não pode? Tudo que vem a desvirtuar a cultura gaúcha dentro desses moldes que foi desenvolvido até hoje, né? Porque o modo como nós cultuamos a tradição gaúcha, ele foi criado, ele foi desenvolvido, isso não é... Hoje ele se tornou tradicional, mas ele não é folclórico, né? Os usos e costumes, sim. Né? Então, a gente... Se a proposta eu quero participar do CTG, e a proposta é o movimento tradicionalista gaúcho, é o gaúcho, a figura do gaúcho, eu vou lá, eu vou me envolver, eu vou nessa nessa cultura assim de usar a pilcha, usar a indumentária, né? E o fandango é uma exigência que está muito pouco fandango agora, de ser obrigatório o uso da indumentária, né? Será que é por isso que diminuiu a questão dos fandangos? Não. Não, também, no fandango sim. Mas, por exemplo, assim, quando o Estado do Rio Grande do Sul, o MTG, faz a entrega das faixas para as prendas do Estado, eu tenho que dançar assim como eu estou. Eu estou sem o colete por baixo. É aceitável. Mas o correto é eu estar usando o colete, combinando com a minha bombacha, e esse casaco. Se eu tirar o casaco, eu não danço nesse baile da entrega, que é o baile... A gente diz baile oficial, né, que é o baile do Estado. Não, esse eu tenho que dançar assim. E se eu estiver dançando só de camisa, por exemplo, alguém vai chegar no meu ombro lá, senhor, por favor, vamos conversar aqui.
Sempre, todo jeitinho, tem como se fazer isso, tem pessoas preparadas para isso. Né? Porque qual é que é a ideia? É ter aquele exemplo daquela, eu não digo daquela corte espanhola, sabe? Mas ser um baile social bem, sabe? E mantém, inclusive, o público, né? Como toda sociedade tem regras. Né? E não é elitizar, isso não é elitizar. Né? É cultuar. É cultuar, A gente tem porque o próprio tradicionalismo, ele já é caro, como eu falei, né? Ele é um hobby caro para quem quer participar. Né? Mas, por exemplo, assim, eu hoje tenho lá, deixa eu revelar minhas coisas aqui. Hoje eu tenho 3 pares de botas, eu tenho, sei lá, 8, 9 bombachas, casaco eu tenho 3, né? Lenço eu tenho todos dessa coleção, esse aqui é o tal de Carijó, eles têm esse fundo branco com cores diferentes em cima, eu tenho todos, né? E é um investimento que eu fiz e eu uso eles quase que diariamente, ou seja, não estou botando dinheiro fora. E estou fazendo aquilo que eu gosto. Né? Ou seja, eu invisto em mim mesmo, eu invisto na minha cultura e eu gosto e tento convencer outros para que façam o mesmo. Não estou botando dinheiro fora. E sempre muito bem vestido, né? Porque a nossa tradição ela é muito bonita, né? A nossa indumentária gaúcha é muito bonita. E muito semelhante também a outras culturas latinas, né? A indumentária muda bastante, mas é muito linda o nosso folclore latino, a nossa cultura. Nós temos aqui, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, aquelas pessoas que querem um pouquinho mais de comodismo. Não, vamos botar uma gola polo. Não, vamos usar uma alpargata. Sabe? Eles querem o comodismo para si. Então, pode. O MTG tem espaço para isso, né? A gente chama de uma indumentária já mais livre, assim, para momentos informais, para uma campeira, por exemplo, né? Mas, por exemplo, assim, por que isso venha nos ferir? Por que eu quero esse comodismo? Se eu for ali na Argentina, ali hoje o folclore argentino é fiel desde sempre, não muda, ali não muda. O argentino ele mantém uma fidelidade da sua cultura e lá eles não se ofendem com coisas diferentes, né? Lá, inclusive, até mais frio do que nós aqui, né? O gaúcho nós temos uma indumentária forte, pala, poncho, né? Contra o frio. Aí chega no calor, não querem usar um casaco de terno, não querem usar. O MTG já fez algumas adequações. O Congresso Nacional era em janeiro, não é mais. Imagina em pleno janeiro, ali em 15 de janeiro, tu está usando um casaco desse aqui, em locais que eu já participei, que mesmo na sombra tu não consegue parar. Então, quer dizer que existe, né? E é aquilo, uma senhora num evento, eu sempre repito isso, nós estávamos num evento, um calor, e tinha uma senhora do meu lado, que se eu ver ela hoje não vai reconhecer. Eu sei que é uma tradicionalista, a gente se vê nos eventos. Ela simplesmente, né, lá, o presidente do MTG, na solenidade de abertura do evento, conversando, bandeira, hino, aquelas coisas todas, ela só me olhou assim, eu era bem mais alto que ela olhou para cima assim, por que a gente faz isso, hein? Eu só falei para ela assim, está no sangue, dona. Nem soube responder para ela. Está no sangue, não tem explicação por que a gente faz isso. Ela só me perguntou, por que a gente faz isso, hein? Está no sangue. Inclusive, enquanto a gente estava conversando, eu imaginava quando vai haver uma produção de um filme, ou de uma novela, ou de algum programa da nossa cultura, eles precisam estudar bastante, né, para poder não cometer alguma gafe. E cometem, né? E cometem. Só quem sabe, né? Quem pesquisa, que está dentro do movimento da cultura gaúcha. Saberia de alguma, assim, no momento para poder... Existe muito glamour em cima disso aí tudo. E a novela faz isso, né? O filme faz isso. Eles têm que glamorizar a história para ela se tornar atrativa dentro, né, de uma atração que seria proposta lá, de uma novela, um filme, né? Isso tem. Não, claro, pequenas gafes que eu já vi, por exemplo. Nós temos essa melancia moderna hoje, essa melancia redondinha, né? Essa é uma melancia desenvolvida geneticamente, tudo, para que coubesse até hoje numa geladeira, em cima de uma mesa, porque antigamente aquela melancia Congo, aquela preta grande, aquilo ali tu botava em uma mesa, quebrava a mesa, né? A Casa das Sete Mulheres, a mesa estava decorada com aquela melancia ali, né? Naquele período lá da Revolução Farroupilha não existia bombacha, não se usava bombacha na Revolução Farroupilha, né? Tem um personagem lá, agora não me lembro qual, que ele é de bombacha, eu acho que ele era aquele que faz o quitandeiro, como é que vende, o mascate, né? Ele estava errado, a indumentária naquela ocasião dele estava errado. A bombacha só veio depois na Guerra do Paraguai, né? Então, quer dizer, não se usava a bombacha na Revolução Farroupilha, e tem muita gente que ainda hoje acha que a chama crioula veio desde a Semana Farroupilha, não existe da Revolução Farroupilha, nada a ver com a história, não tem ligação da história com isso. E o uso da bombacha também, que a bombacha vem desde... Não é. Bacana, né? E vocês também podem chegar a todo esse nível de informação que o Fábio chegou, porque ele se dedicou, estudou, buscou, e é possível, é apaixonante, é um tema que mexe com a gente. É envolvente. Porque mexe com as nossas raízes, né?
Fábio, a gente agradece muito, né? Foi muito interessante a tua conversa. Eu espero assim que as pessoas possam ter acompanhado na íntegra, e se não conseguiram acompanhar, como eu disse, nós vamos ter depois também no YouTube. Fica sempre o nosso convite para que tu volte aqui outras vezes. A gente deseja sucesso na tua gestão frente à 2ª Região Tradicionalista. Te parabeniza por essa conquista, e eu entendo agora por que tu fala com tanto entusiasmo, né? E tu conseguiste me motivar a conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, que já achava linda, e agora eu começo a ver com outros olhos. Eu acho que é muito importante a gente chegar nesse nível de poder conhecer cada vez mais aquilo que é o nosso berço, né? É a nossa raiz hoje, né? É a nossa raiz. Aí depois tem lá todo, como é que se diz, o conceito da história, né? O que é história, né? Estudar o seu passado, o seu presente, para entender o futuro, aquela coisa toda. É o que a gente faz, a gente precisa disso aí, né? Sem isso, né? Mas eu que te agradeço, Denise, o poder estar aqui contigo nesse teu espaço, né? Eu achei que já cobrei do diretor, mas nunca vou ser convidado, porque lá só vai pessoas intelectuais, pessoas. Hoje ela abriu exceção aí para um gaúcho pilchado, tá lá. Estou muito honrada e orgulhosa dessa escolha. Eu acho que não poderíamos ter acertado mais. E hoje, como um administrador, né, eu sempre faço essa campanha. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui perante o público, pessoa de escolar, não interessa onde, né? Eu digo assim, os CTGs estão sempre de portas abertas. A cultura gaúcha, ela é envolvente, ela é, falando do bom modo, ela é viciante quem entra ali, né? Nós temos exemplo na região hoje, de uma prendinha que entrou no CTG para praticamente preencher uma vaga, para participar de uma ciranda, que a gente não fala mais concurso de prenda, ciranda de prendas, e a menininha foi lá, participou dentro do seu CTG. Depois, na escala, né, ela passou por regional, e depois ela foi prenda do Estado, nossa, aqui da 2ª Região Tradicionalista, né, uma menina que hoje é um exemplo para nós aqui, está integrada dentro do CTG. Se ela estivesse aqui hoje, tu teria muito mais graça dela falando hoje com 10 anos do que eu com quase 60. Que bacana. Fica o convite. O dia que quiser vir conversar conosco. Muito obrigada, então, e para vocês que estiveram conosco, que a gente se encontre na próxima semana em mais um Sem Filtro.